Eu gosto muito de vir nessa casa. Eu vejo esses postos que a gente se ama, né? Falando em amor, a gente se ama assim de coração e não se vê muito seguido, né? Tanta gente chega a emocionar falando em amor, né? Foi muito oportuno a tua mensagem, porque falar de criança, falar de qualquer coisa que seja, né? O nosso Pai, que Ele nos envia, de qualquer ponto que a gente possa reportar da nossa vida, é um tema que nos remete ao amor. O amor de Deus, né? E existe um amor maior em nos permitir vir dessa forma para a vida. Olha só esse bebezinho aqui. O que nos remete esse bebê? O cheirinho do bebê, a forma dele redondinha, não nos remete ao amor puro e mais sincero que a gente possa ter. Quem não se internece à frente de uma criança pequena, né? Então, a infância em si é um ato supremo de amor que Deus nos deu, para que a gente possa amar essas crianças que chegam de uma forma toda especial e vem através, muitas vezes, da nossa carne, né? Não de os filhos não vêm da nossa carne, mas quando vem da nossa carne também já tem uma influência a mais na nossa forma de receber essa criança. Então é assim que nós vamos recebendo esses filhos queridos. E o que é a criança na visão espírita? A criança, ela tem um diferencial para nós que somos espíritas. Qual é que é o diferencial maior? Essa criança, ela não está vindo pela primeira vez à Terra. Está vindo pela, não sei qual vez, né, Diana? Então, o diferencial que nós, a doutrina espírita, temos ao falar da infância é esse diferencial da reencarnação. Somos todos espíritos já vividos de outras existências, de outras passagens, né? De outras oportunidades de aprendizado. Numas a gente conseguiu caminhar um pouco mais, outras um pouco menos. E Deus permite que a gente reencarne, por quê? Porque Deus em tudo Ele demonstra o seu amor conosco. E Ele permite que a gente recomece de novo mais uma jornada, esquecendo daqueles erros do passado, nessas condições muito especiais de bebezinhos cuidados, amados, né? Protegidos. Nem todos são, né? Mas no geral, né? Nós vamos falar de um modo geral, a fim de favorecer o nosso aprendizado. A infância, ela vem de um jeito todo especial para favorecer o nosso aprendizado. E graças a essas condições, a gente pode influenciar mais facilmente o espírito. A gente pode ajudar esse espírito que muitas vezes está várias e várias encarnações reincidindo, né, renovando os seus erros muitas vezes. E com essas condições, a gente consegue influenciar mais facilmente. O que o Livro dos Espíritos nos fala da infância? Na pergunta 383 do livro 2, do capítulo 7 do Livro dos Espíritos, Allan Kardec pergunta: qual é, para o espírito, a utilidade de passar pela infância? Os espíritos respondem: encarnando-se com o fim de se aperfeiçoar, o espírito é mais acessível, durante esse tempo, às impressões que recebe, e que podem ajudar o seu adiantamento, para o qual devem contribuir os que estão encarregados dessa educação. Então é realmente para se educar de novo nessas condições muito especiais que a gente reencarna. Mas o que é educação mesmo? Né, Rosane? Essa aqui tu conhece essa lâmina aqui, né? A gente fez juntos parte desse estudo aqui, tá? O que a gente entende por educação, de vez em quando, é só aquele processo de integrar a pessoa na sociedade. Às vezes a educação que a gente entende é a educação mais intelectual e a socialização. Mas esse conceito, ele
dado para nós, assim, sem reflexão. O que é realmente educação? O que faz com que a gente realmente se eduque, modifique padrões? Então, educação é um conjunto de hábitos que a gente adquire. Não é meramente intelectual, não é tu ser educado, faz parte, mas não é só isso. É tu mudar os teus hábitos, é alguma coisa interna que tu consegue modificar. Está na questão 385 do Livro dos Espíritos. Nós vamos ver lá no livro No Mundo Maior, que foi psicografado, ditado pelo André Luiz, pelo espírito André Luiz, o mesmo do nosso lar, e foi psicografado pelo Chico. Calderaro é um mentor espiritual, ele está dando uma explicação para o André Luiz sobre o que é a nossa casa mental. É importante a gente perceber isso, que isso aí não é só na educação que a gente vai ficar das crianças, é para nós. Para nossa reforma íntima, nós precisamos entender o que acontece. A mente, a casa mental, ela é dividida em 3 níveis, assim, grossamente falando, né, Diana? Assim, em grosso modo, existem vários níveis, mas em grosso modo em 3 níveis. Que o nível 1 está relacionado com no corpo, está relacionado com o sistema nervoso. E ali são todos aqueles movimentos instintivos, tudo aquilo que a gente já adquiriu, aquilo que a gente já tem, tudo está aqui nesse nível 1, que é o subconsciente. O nível 2 está relacionado ao córtex motor, no corpo físico, está relacionado ao consciente, é a nossa vida atual, são as nossas conquistas atuais, é o nosso esforço, a nossa vontade, as nossas atitudes, né? Tudo aquilo que tu faz, que tu já está te movimentando, fazendo. E o nível 3 está ligado aos lobos frontais, ali que está a nossa centelha divina. Ali está o nosso ideal, a meta superior, o que nós somos de verdade, o que nós estamos buscando, né? Através do nosso aperfeiçoamento, está ali, que é o superconsciente. O que acontece? Não existe educação se a gente não tiver noção do que somos. Dessa criança, o que ela é? Na verdade, o que é esse espírito? Tão bonitinho, tão maravilhoso, parece que, né? Quem é esse espírito? A gente tem que, desde cedo, olhar muito bem e ver quais são as tendências da criança. Porque se a gente não souber isso aqui não vai ter como a gente agir, como a gente se movimentar. Se a gente não sabe de onde veio, a gente não sabe como é que a gente vai fazer para andar daqui para frente. Então, é importante a gente entender que esses níveis estão relacionados, que para tu conseguir transpor e realmente fazer com que ajudar essa pessoa a se melhorar, a se educar, precisa de várias coisas. E o que nos remete a esse nível superior ali? Primeiro, o amor. O amor na educação. O amor no lidar com as crianças. O amor, não existe educação sem amor. Não é, Claudinha? A prof. Claudinha sabe. Não existe como te educar. Eles vão dizer, mas a gente não pode passar. Não é isso que eu estou falando. O amor de verdade educa com amor. Influenciando positivamente, mas uma influência positiva, não violenta, de indivíduo para indivíduo. Quem é aqui que não lembra de uma pessoa da sua vida, um professor, uma tia, uma avó, uma pessoa que nunca te deu aula de nada, mas que te deu as maiores lições da tua vida? Vocês não têm uma pessoa assim na vida de vocês? Aquela pessoa que vocês têm por meta de um dia conseguirem agir como aquela pessoa, serem como... Você não tem uma pessoa assim na vida de vocês? E essa pessoa não precisou impor nada para vocês, vocês observaram ela. Ela conversou, muitas vezes trocou algumas coisas. Isso se chama influência positiva não violenta. Porque influência violenta, vocês vão ver depois, o que ela faz com a gente? Ela faz um processo diferente da nossa. Pode até fazer com que a criança haja de maneira violenta, se comportar de uma determinada forma, mas a educação real, aquela que modifica o ser, aquela que muda hábitos, ela tem que ser não violenta. E é de indivíduo para indivíduo. Não pode ser diferente. A arte sublimar.
para crianças, para nós, é muito importante a gente entrar em contato com tudo que é belo, que é bom. Isso vai nos remeter lá para aquele nível, né? Para o superconsciente. Isso vai nos ajudar a entrar em contato com essa centelha divina que nós somos. E o que mais? A prece. Nós entrarmos em contato com a espiritualidade, conseguirmos silenciar a meditação, a prece, tudo que nos ajuda a nos entrar em contato com os espíritos superiores. Aí nós vamos ter as companhias dos espíritos superiores nos intuindo, tudo isso vai nos ajudar a alcançar aquela meta superior. E o autoconhecimento, como a gente falou, das suas conquistas, das suas imperfeições. Quem eu sou? Eu não vou me violentar. Eu sei que eu tenho meus defeitos, eu sei que essa criança tem esse... Mas eu não vou violentar, é o caminho dela. Ela está nesse ponto, daqui para frente nós vamos estimulá-la em algumas coisas, não vamos menosprezar ela porque ela está nesse estágio, outro ou nós mesmos, não vamos nos menosprezar porque nós não somos uma Madre Teresa, né? Quem nos dera, nós vamos chegar lá. Que essas palavras dela já nos, só né, de ouvir já nos elevam, né? Então esse autoconhecimento e conhecer as crianças desde cedo para saber quem é essa pessoa, como é que eu posso ajudar essa pessoa no estágio que ela está, esse serzinho maravilhoso. Então ali, gente, está o nosso passado, nosso presente e nosso futuro. Se eu não vejo meu passado, eu vou agir, mas eu não vou conseguir atingir a meta superior porque eu estou agindo sem base. Sabe? Fica mecânico muitas vezes. Tu tenta, mas tu não tem a base para saber quem tu é. Então é importante o autoconhecimento, conhecimento das crianças também. Onde que a gente está acessando? Qual é o nível que a gente está acessando mais hoje em dia? Porque aqui, ó, é tudo aquilo que a gente está acostumado a fazer. Ah, eu não gosto de fazer tal coisa, eu gosto. Então muitas vezes a gente se pega nesse nível ali porque a gente, mas eu gosto disso, eu sou assim mesmo, né? E quem gosta de mim tem que gostar assim, não tem assim, né? Tu não vai evoluir se tu não conseguir sair desse teu acomodação aqui que já conquistou, já está em ti, né? Porque a criança, ela é um espírito de várias e várias vidas, mas ela tem uma personalidade em formação. Ela está se formando de novo de um certo modo. Então, por causa disso, ela é extremamente maleável. E ela é muito suscetível a tudo que está fora dela. As influências externas. E absorve os estímulos do ambiente da forma intensa. O que vem de fora passa a fazer parte do seu íntimo. Olha a responsabilidade, gente, nossa. Televisão. O que a gente deixa nossos filhos assistir? Nós estamos olhando, eles nem estão percebendo lá. Mas eles estão captando. Tudo isso eles vão absorvendo. Eles são muito suscetíveis a tudo que é externo. A música. O cuidado que nós temos que ter. Porque isso é um padrão vibratório que eles assimilam. Pode ser um bebezinho. Ele pode estar no berço lá, vocês acharem que ele não entende nada. Ele está absorvendo tudo. São energias. E ele precisa reaprender certas funções que já soube em outras vidas. Talvez falava inglês na outra vida, né? E a criança, não sei se vocês percebem, ela parece que tem uma certa bondade, que a gente chama de roupagem da inocência, que é real. Só que à medida que ela vai crescendo, eles vão liberando aquilo que ela já tem, né? Os vícios. Deus é tão bom que Ele faz isso, Ele deixa nossos vícios, talvez a nossa parte mais ruimzinha, digamos, abafadinha, um pouco, para a gente poder aprender coisas novas. Daí aos poucos a gente vai se encaixando nesse corpo, né? Porque até os 7 anos a reencarnação não está completa. E que vai, depois disso, aos poucos, trazendo as coisas que a gente vai trazendo os vícios também, mas a criança, a princípio, ela tem a essência boa só, para ela poder aprender melhor. E a força do exemplo, nós somos a influência positiva não violenta, né? A força do exemplo, a influência do meio.
Desde o berço, a criança está mostrando os instintos bons ou maus. Mas assim, é importante a gente ver que tudo que está à sua volta, os exemplos que eu falei, os filmes, as histórias, as vibrações, tudo, de alguma forma, ela vai atuar no desenvolvimento intelectual e moral da criança. Por isso, a infância, por esse estado diferente, ela é propícia ao desenvolvimento dos sentimentos superiores, a gente acessar aquele terceiro nível. Ao sentir essas vibrações, ao observar os exemplos, ela vai adotar esses modelos para a vida dela. É muito mais fácil de uma criança conseguir entender a mensagem, de acessar esse ideal superior, do que nós que já estamos com tudo, né, já veio tudo à tona. Então, adotar um modelo, um personagem justo e bom, ao invés desses heróis, a criança vai tender a agir como ele. Quem são os heróis dos nossos filhos hoje, dos nossos netos? Quem são os heróis dele? Nós temos um herói superior a todos esses, né? Mas muitas vezes, não vou dizer que eles não vejam os filmes, né? Que eu mesmo adoro os filmes da Marvel, vou contar pra vocês. Eu gosto, olho com meus filhos. Mas eles têm que entender que isso é alguma coisa fictícia. Mas nós temos um herói de verdade, um herói real, e que ele é muito superior a qualquer outro deles. E apresentar esse herói para as crianças, do mesmo jeito que a gente apresenta, que eles veem esses outros heróis que não são de verdade, né, que tem uma mídia em cima, é importante a gente fazer isso. E quanto mais cedo, melhor. E quem é o nosso modelo? Quem é o nosso herói? É Jesus. Jesus é o governador do nosso planeta. Não existe um poder maior, um amor maior neste mundo do que esse. E muitas vezes a gente vê os filhos vendo só ali, ó, o homem de ferro. Olha a foto do homem de ferro, olha o poder dele. E as crianças veem ele, muitas vezes, e não veem Jesus. Que Jesus, bom, a gente vai falar de Jesus aqui, né? Gente, Jesus, o governador da terra, só isso, ajudou, né? Encarnou aqui, se desceu, se diminuiu. Não existe alguém maior. Então, não estou dizendo que eles não vejam os filmezinhos, mas quando a gente for apresentar Jesus, apresentar com essa ênfase. Ele é real, gente. Ele está aqui nos protegendo, nos cuidando o tempo todo. Então, apresentar esse modelo para as crianças é importante. Que eles saibam que eles têm um modelo perfeito para seguir. Que a criança é esse ser humano em crescimento, é esse ser humano físico. Ela apresenta padrões de desenvolvimento. Tem as fases, né? Tem as fases que eles visualizam mais de um jeito, né? Gurias, não vou entrar muito nesse. E que vão se moldando, né? Essas diferenças biológicas, tanto psíquicas, vão se desenvolvendo gradativamente, né? Com a interação do corpo e espírito junto no processo da reencarnação. Então, existe uma natureza da criança, ela é diferente. A maneira com que a gente fala com uma criança, ela tem que ser diferente da maneira com que a gente fala com um adulto. Ela tem um jeito diferente, tem que ser mais... A criança tem que visualizar, tocar as coisas, né? É todo um jeito diferente. Não adianta a gente querer que a criança aprenda do mesmo jeito que eu estou aprendendo. É importante a gente saber disso, que tem todo um desenvolvimento biológico. Porque ela é uma formação de uma nova personalidade, totalmente diferente, mas que está condicionada pelo desenvolvimento biológico, ao mesmo tempo num despertar gradativo da personalidade espiritual. Então ela é as três coisas ao mesmo tempo. Mas a principal finalidade do espírito nascer de novo é ser educado novamente. Todas as impressões positivas que ele vem a receber durante a infância podem ser determinantes nessa existência atual, até nas próximas vidas. Acho muito interessante, quando a gente fala da influência, nós que estamos aqui já entendemos a mensagem do Espiritismo, a mensagem de Jesus, né? Que é a mensagem essa do amor. O quanto isso
na infância é importante para nós, na nossa fase adulta, na nossa fase adolescência. Eu não sei se vocês têm acompanhado, né? Quantos jovens, o que é a droga hoje em dia, o que é o suicídio hoje em dia, entre jovens, entre crianças. Tem um estudo que agora não vou lembrar o nome, que trouxeram numa palestra que eu vi escrita, não vou lembrar o nome dele, que ele disse que fizeram um estudo na Europa com jovens que não eram promíscuos sexualmente e não usavam drogas. E eles fizeram esse estudo para saber o que tinha influenciado e chegaram a uma conclusão que ninguém esperava. A única coisa que eles conseguiram ver desse estudo é que todos eles, aos 6 anos, frequentavam a religião com seus pais, algum tipo de religião. Qualquer um. Iam nos templos ou na igreja junto com seus pais. Então, é uma vacina, gente. Porque se não for a gente pensar em todo esse amor de Deus, quando a gente fala desse amor de Deus, esse amor de Deus, ele é um amor de um pai que sabe que nós precisamos de coisas para crescer. Nós precisamos de coisas para quando a gente erra, voltar atrás. Não é? A gente precisa de leis. Entender essas leis divinas é fundamental para a gente, para a nossa vida, para tudo que a gente faz. Né? Nós só vamos conseguir ser seres plenos quando a gente conseguir entender de verdade. Nós estamos buscando aqui. Mas quando nós conseguirmos entender de verdade o que é a bondade de Deus, o que é que nós estamos nessa caminhada rumo à perfeição, mas entender de verdade dentro de nós, que a gente não sentindo essas dores, pelas coisas que acontecem com a gente não se achar coitadinho, a gente não se achar que a gente é menos, que a gente entender que a gente é esse Espírito eterno, que somos deuses, nós temos Deus, nós somos deuses. Está localizado aqui, ó, os estudos nos mostram, é só a gente acessar essa parte. Quando a gente conseguir entender, a gente vai viver, não vai ver essas coisas todas, né? E isso na infância, oferecer isso para as crianças, salva vidas. Exatamente por causa do estado de semi-inconsciência que o espírito encarnado está num corpo infantil, como eu falei, as barreiras psíquicas estão neutralizadas. Ele está recebendo mais. Lá nós temos a evangelização até dos bebês, né? Já desde a barriguinha, as mães vão lá, sentam para receber as vibrações, porque já ali ele está recebendo a influência. Mas a responsabilidade nossa, né? Quando está tudo desorganizado lá, as más influências também são absorvidas. Muitas vezes aquela criatura lá elevada, não que ela não tenha o livre-arbítrio, mas ela está sofrendo aquela influência muito forte. Então, uma fase importante de construção de si mesma, modificação de hábitos, de atitudes. Entender também que a socialização que a gente faz, muitas vezes nós erramos muito ao socializar as crianças. Ah, isso é assim, isso é assado. Nós, como educadores, querendo auxiliar esse espírito a desenvolver novos hábitos, nós temos que ensinar as crianças a pensar. Porque muitas vezes nós damos uma coisa pronta e erramos muito. Eu tenho muita pena dos meninos, eu vou contar para vocês. Muita pena dos meninos. Porque menino é dito muitas vezes, hoje já está modificando, não pode chorar, tu não pode demonstrar afeto. E daí a gente vê homens adultos muitas vezes que agem com violência e a gente não sabe por quê. Por que os homens são tão violentos muitas vezes? Desculpa, não é a maioria, mas é assim uma questão social isso. Por que muitas vezes, por que tem tanta agressão às mulheres? Por que os homens são tão violentos? Muitas vezes foi tolhido deles a opção de tocar as pessoas, de ser carinhoso, de ser sensível.
Ele não pode ser sensível, senão ele vai ser o quê? Por que falam que o homem sensível é? E o que tem ser isso? É muito preconceito que a gente carrega na nossa socialização, que não é socialização. Então nós temos que ensinar a criança a pensar, e nós pensarmos nossos conceitos. Por que menino não pode dar cor-de-rosa? Por que menino não pode brincar de boneca, gente? Daqui a pouco o sonho dele, o pai, é pegar o bebê no colo, ele vai ser um baita pai. E não se estimula isso. Então a gente tem que pensar que nessa caminhada que nós estamos fazendo, nós temos que modificar e nos olhar para dentro. O que nós estamos fazendo? Como é que nós estamos agindo com essas crianças? E muitas outras coisas, né? Que a gente socializa errado. Então, socializar não quer dizer modelar a criança para viver naquela sociedade do jeito que está. Nós temos que ajudar a melhorar. Então, pensar nesses conceitos. A minha filha mais velha detesta a cor-de-rosa. Detesta. E a Dinda dela, a Dinda não, a tia, a coisa mais querida dela, dava sempre presente de cor-de-rosa para ela. E a Marina é autista, ela não tem freio na língua, né? Então ela dizia, começou ela dizendo, depois de dizer, Marina, segura, ela não tem culpa, é algo que vem, né? As pessoas trazem. Então para ver porque ela não gostava. E não foi uma coisa que eu impus, ela não gostava, ela dizia que não gostava de rosa. Ela achava ruim rosa, uma coisa assim que doía nela, né? Aquele rosa. Então nós temos que desenvolver, ajudar a criança a desenvolver essa capacidade crítica, desenvolver a criatividade, a autonomia de pensamento, afasta esse perigo da gente ser levado pelo que todo mundo acha que é, mas que muitas vezes não é o certo. Muitas vezes tu acaba tendo preconceito e desenvolvendo um monte de coisa que não tem sentido nenhum. Despertar na criança o sentido de justiça, solidariedade, amor ao próximo, porque esses valores são valores essenciais para a formação de uma sociedade justa. Entender outra coisa, pessoal, que nós todos, quando a gente nasce, a gente tem a anomia, que é a negação da regra. Então nós somos egoístas, crianças, nós somos muito egoístas, a gente tem essa coisa que, né, nós somos... Quando a gente começa a socializar a criança, todo mundo é assim, quando é criança, é um estágio inicial dos seres humanos. A socialização acontece quando saímos desse estágio. Agora, a importância da educação, porque assim, ó, a educação realmente que vai ajudar essa criança a ter autonomia, a ser crítica, ela trabalha com a colaboração e não com a submissão. Colaboração. Trazer em casa, nós somos uma família, todo mundo tem que ajudar. Não é porque tu tem que fazer, muitas vezes a gente não sabe fazer direito. Né? Sou mãe, erro bastante, mas estou apresentando para vocês o que tem que ser feito, né? Uma atmosfera constituída de afeição e liberdade, não de cega obediência, mas de boas orientações para futuras responsabilidades assumidas. Olha, meu filho, se tu não fizer isso aqui, tu pode até não fazer, mas no futuro pode acontecer isso aqui, pode acontecer isso. Para ele saber que ele está assumindo isso, muitas vezes, né? Praticar o exercício da reciprocidade com a criança, pregando pelo exemplo. Não adianta dizer para meu filho, ó, não come porcaria. Eu estou lá comendo um monte de porcaria, eu me entupo de porcaria, digo, mas tu não come, tem que comer direitinho, meu filho. Então, reciprocidade é isso. Tu dá o exemplo, tu mostra. Não é que a gente fala, faz que eu digo, não faz que eu faço. Tem que exercer a reciprocidade. Trabalhar atividades de cooperação com a criança, num ambiente de respeito mútuo. Então, ir né, jogar um jogo com o filho, trabalhar a cooperação, olha, tu faz isso, eu te ajudo nisso, tu me ajuda naquilo, vamos cozinhar. Isso é muito saudável para o desenvolvimento. Daí vai ajudar a transformar, a desenvolver um adulto autônomo. Ele vai ter uma capacidade de se governar. Ele vai saber dizer na cabeça dele que está errado jogar um papel no chão. Não é porque todo mundo joga, não é errado. Eu vou ter essa capacidade de diferenciar o que é certo e o que é errado por mim. Porque quando tem algumas lacunas nesse processo de socialização, a pessoa muitas vezes fica heteronômia, que quer dizer que a regra vem dos outros. Eu só vou andar na velocidade certa, bom, se não é um bom exemplo, né? Porque na direção...
porque tem um pardal lá. Eu só não vou roubar alguma coisa que vão me prender. Entenderam a diferença? Ele vai fazer porque a regra vem do outro. Agora, se eu consigo desenvolver uma educação que gere um ser autônomo, ninguém vai precisar falar para ele que é certo. É aquele jovem que não usa droga e que não tem uma vida promíscua, sexualmente promíscua. Então, uma educação para autonomia, ela é mais poderosa quanto mais reconhece a liberdade que ele tem de aceitar o outro influência. Ao reconhecer essa liberdade, o educador toca muito mais a alma do que com imposições violentas e descabidas. O amor e a sabedoria são trabalhados pelo esforço próprio, movido pela alavanca da vontade, uma vez que o espírito detém o livre-arbítrio de seus atos e deverá, por força da lei divina, avançar pelo trabalho de si mesmo. A gente dá as ferramentas, mas só quem vai construir o seu futuro é ele mesmo. Filho, ensinar, esperar e repetir. Afinal de contas, em todos os casos, tudo que a gente fizer, todo amor que a gente depositar, toda a semeadura educativa, ela vai ter um resultado a curto ou longo prazo. O amor doado nunca vai ser perdido. O exemplo que a gente deixa sempre vai ter uma influência, cedo ou tarde, sobre quem observou. Não foi assim com Jesus? O pedagogo da humanidade lançou sua semente de educação há 2000 anos. Alguns começaram a desenvolvê-la naquela época mesmo, mas a maioria só agora começa a compreendê-las e muitos nem sequer aceitaram o sol da aula. E o esforço de Jesus não foi em vão, mas ele espera pacientemente há séculos que resolvamos atender ao seu apelo. Muito obrigada.